Olá, mais uma vez estamos aqui, direto do Parque de Exposições Ney Braga, no pavilhão Smart Agro, com o nosso Tá no Pódio, podcast da Tarobá, especial Expo Londrina 2025, o podcast oficial da Expo Londrina. E olha só, o por trás das câmeras está um pouquinho diferente, porque nós estamos falando, é claro, do agronegócio, do evento, um dos maiores eventos do Brasil, que é a Expo Londrina 2025. Hoje, sexta-feira, estamos aí nos últimos dias do evento e aqui comigo eu recebo a superintendente da Sociedade Rural do Paraná, Susan Naime, que inclusive é minha amiga, eu posso dizer muito isso, foi minha chefe de jornalismo em outras redações. E a gente está aqui, trabalhando muito, né, Susan? Se encontrando novamente, né, Bruno, no meio profissional também. Eu que agradeço pelo convite, é uma grande satisfação estar aqui com vocês. Susan, eu vou falar aqui do horário, o podcast vai ficar salvo, a gente está um pouquinho atrasado, porque a Susan é uma superintendente. Ela é responsável por grande parte da organização desse evento. E ela não conseguia chegar aqui, gente. Eu fui acompanhando. Eu vi uma pessoa para ela, outra. Ô, Susan, é muita correria, muita loucura. Conta um pouquinho dessa rotina dos dias de movimento do parque. Depois a gente fala o antes, porque Sim. Eu sei que tem muito antes. O trabalho começa de uma forma bem antecipada, mas a gente fala um pouquinho isso daqui a pouquinho. Bruno, a gente consegue dar conta porque a gente tem uma equipe magnífica, né? Mas obviamente que todos separados aí nas suas frentes de atuação, né? Nas suas pastas, marketing, comunicação, comercial, mas aí nós temos desde a equipe de bilheterias, parte de segurança, e aí obviamente com a função de superintendência fica tudo integrado, né? E a gente precisa estar se comunicando o tempo todo. E a feira, ela tá rodando, ela tá linda, ela tá cheia de novidades, mas os bastidores, quem conhece somos nós. Eu sei que você conhece bem, né? Mas a gente tem que ir atendendo algumas emergências que acabam subindo, coisas de última hora mesmo que vão aparecendo, autoridades que vêm visitar o parque, a gente recebe essas comunicações em cima da hora, a gente se organiza para receber da melhor forma possível. E tem toda uma logística, né, Susan? Exato. Logística que envolve parte de segurança, a nossa própria diretoria, a nossa equipe de cobertura, comunicação. Então a gente tem que estar atento a todos os detalhes e o principal, sempre tentando garantir o bem-estar do público que está aqui, né, do visitante. Então a logística é grande, mas a gente faz isso com bastante entusiasmo, um sorriso no rosto o tempo todo. E eu acho que esse ano é um ano atípico, eu digo, porque eu cubro a Expo, acho que são 19 anos seguidos. Apesar da pandemia, a gente teve aquele recesso, né? Mas eu acompanho aí por todo momento essa movimentação da Expo Londrina. Inclusive, gente, eu vou até comentar aqui, ó. Eu tô com o celular, a Susan tá com o celular e em alguns momentos a gente vai precisar dar uma olhadinha no celular, porque a Susan como superintendente, eu como gerente do portal, resolvendo mil coisas. Ô, Susan, e o que a gente observa, assim, no evento, que o evento tá cada ano melhor, né? A organização, o pavilhão Smart Agro aqui, ele tá lindo. Uma outra roupagem, uma né? outra roupagem. Os estandes estão muito bem organizados, toda a organização. A gente consegue ver isso, assim, com espanto até de como muda de um ano para o outro e sempre para melhor. A gente acha que não tem como melhorar mais e acaba melhorando, né? É o nosso desafio, né? A gente estava muito contente, a gente estava até curioso para entender como as pessoas iriam enxergar essa edição e se iriam enxergar as diferenças que nós viemos pensando. Qual que é o nosso desafio, né? Todos os anos entregar uma exposição diferente para não ficar aquilo, a família, mas eu já fui no ano passado, o que eu vou ver de novo esse ano? Eu já vi o boi, eu já vi, né, o julgamento, eu já vi o espaço do expositor. Então a gente, de uma forma antecipada, tenta promover projetos diferentes. E foi muito bacana esse ano porque não teve uma pessoa com quem eu parei uns minutos, consegui conversar sobre a feira, que não falou:
Gente, mas está muito diferente. E é tão bom, né? É gratificante, Eu né? imagino, Isso eu é muito imagino. gratificante e pessoas vendo os nossos novos projetos realmente com pessoas, ou seja, eles estão acontecendo, as pessoas estão usufruindo dessas atividades novas que nós pensamos esse ano. Você passa pelos espaços dos expositores, os estandes, e aí isso é mérito dos nossos expositores. Que Eles legal. estão magníficos, os estandes estão lindos esse ano. Inclusive o da Mais Tarobá. bonitos ainda, o do Tarobá está impecável. Então você vê a preocupação também do expositor de trazer a sua marca de uma forma mais valiosa, de uma forma mais chamativa, atraente, e o público consegue perceber isso. Eu gostei dessa frase que você usou, que vocês querem trazer todo ano uma novidade para o público, quando chegar aqui, falar assim, mas eu vou lá para ver a mesma coisa. Não, sempre tem algo novo. E eu me identifico porque eu cresci vindo na exposição todos os anos da minha vida. Fez parte da minha história de infância. Até a Patrícia Chiosi, que está aqui no estúdio com a gente, ela me convidou ano passado para eu contar histórias da Expo Londrina no programa especial de sexta. E isso faz parte da vida do londrinense, de quem tem família aqui em Londrina. Isso fica marcado por gerações. É a por memória gerações. afetiva. É A gente memória tem falado afetiva. muito disso. Muito E eu sobre tô isso. compartilhando dessa memória afetiva com o meu filho, com o Ethan, você com suas filhas. Exato. E isso é tão gostoso, né? A gente conseguir transferir essa questão cultural, de entretenimento, de conhecimento do agro, de acesso ao agronegócio. Eu vou confessar, Susan, eu sei que você tem mais acesso do que eu a áreas verdes, ao meio rural, justamente porque você está aqui, mas você tem inserido suas filhas nesse meio também, no dia a dia, no lazer. E eu tenho um pouco de dificuldade, porque a gente vive nessa correria louca no meio urbano, de uma forma tão exploratória, às vezes eu posso dizer, de trabalho, que a gente mesmo se auto-explora, né? Que a gente gosta de trabalhar. Sim. E aí eu acabo falando, nossa, o meu filho vai ter contato com o boi, com o gado, vai ter contato com os animais aqui na Expo. Além do pet que a gente vive no dia a dia, que a gente tem cachorrinho, tem lá os hamsters, mas isso é importante também para essa geração que muitas vezes não tem acesso, né? É uma oportunidade. A gente sabe da correria do dia a dia, nós vivemos isso também. Quem vive em apartamento, principalmente, não tem um verde dentro de casa. A exposição, ela é uma oportunidade para isso também. E nós, sabendo disso, trabalhamos projetos para isso. Para incentivar o o museu, acesso. por exemplo, não sei se você já entrou no museu Fui. esse ano, mas o museu, Tá lindo, lindo. ele recebeu também um envelopamento muito diferente. A gente Tirei levou fotos com o Ethan lá. e a gente levou o agroberto nas pinturas das paredes, fizemos uma pintura em grafite nas paredes, Ficou lindo. representando os principais ícones da exposição, que são os animais, é o parque de diversões, é o pavilhão Smart Agro. Em outra parede contamos através de uma pintura, usando o personagem do Agroberto, que é o nosso mascote, fizemos um gibi, na verdade mesmo, uma história em quadrinhos, falando um pouquinho desde que acontece o manejo do animal, falando sobre o bem-estar animal, até o abate, mas ainda assim, no momento do abate, existe toda uma preocupação pelo bem-estar animal, até o que vem de cada um deles, o que vem do ovino, o que vem do peixe, o que vem do boi, sai o esmalte, sai o chiclete. Então é contado de uma forma lúdica, porque nós acreditamos muito que nesse acesso necessário do público infantil, para que seja desmistificado para ele também que o agro, ele não é um vilão, que ele tem sim a preocupação com o meio ambiente, com o animal. Então a gente promove isso para que a criança tenha esse conceito aqui dentro, leve para suas famílias, incentive as próprias famílias a virem também, né, conhecer um pouquinho da história, vivenciar tudo isso aqui no parque. É muito importante também isso, Susan, porque a Susan pode falar com muita propriedade isso do bem-estar animal. Eu conheço a Susan e eu sei que nós juntos, algumas vezes, né, Susan, resgatamos animais, pets aí, juntos. E eu sei que ela está falando com propriedade, que existe mesmo esse cuidado de bem-estar animal. O Ethan descobriu que a carne de boi era carne de boi. Pois é. E ele teve uma restrição quanto a isso. E levar ele para o museu, explicar isso para ele, que existe um bem-estar,
trouxe um certo conforto para ele. Parece balela, mas não. A Não criança, é. ela se sensibiliza. O Ethan tinha parado de comer. Tanto que a carne moída era a única carne que ele comia. A gente falava que não era carne de boi. A gente falava que era outra coisa. Para ele poder Para ele poder consumir. consumir a proteína. Sim. Mas, enfim, essa cultura, ela precisa ser levada. Esse conhecimento precisa ser chegado de alguma maneira. Precisa eles Exato. terem acesso de alguma E maneira. não só na Expo, Bruno, mas durante a exposição, como nós recebemos um grande número de pessoas, a gente quis utilizar o nosso maior evento para tentar levar o máximo possível de informação, conteúdo de qualidade e com propriedade para esse público. Mas fora da Expo, nós temos um projeto também que se chama Trilha Rural. Ele é aberto para escolas públicas, estaduais, municipais, privadas. As escolas fazem um agendamento com a nossa historiadora. Ao longo do ano. Durante todo o ano, Que as escolas interessante. podem fazer uma visita e não engloba só o museu. Ele faz um circuito dentro do parque. E agora tem o aquário. Ele vê o aquário, ele visita o museu, ele visita o complexo equestre, ele tem o contato, ele consegue acariciar um cavalo, coisas que no dia a dia ele não viveria. É quase impossível para 90% da população. Exato, então é a preocupação mesmo de dar ao público infantil esse primeiro acesso. Aí já fica a dica para as escolas particulares, municipais, estaduais, para todas as escolas, para esse agendamento ao longo do ano. E aí trazendo então, além do agendamento ao longo do ano, da movimentação das escolas aqui no parque, que também é uma tradição de quando eu era criança, eu vinha com a escola e a gente vê esse roteiro de Sim. extrema importância e que a sociedade rural preza por isso, divulga com antecedência para as escolas conseguirem fazer o agendamento e muitas crianças, né, Muitas, Suza? o parque fica lindo. Hoje mesmo me perguntaram, nossa, de onde vem tanta criança? Na segunda-feira foram cerca de 50 ônibus chegando no Uau. parque. E nós já temos aí, não são só escolas, mas grupos de idosos, espaços de convivência, pessoas que nem sempre têm uma condição. É claro que tem que ter um CNPJ, tem que ser um grupo mesmo. Não tem uma condição de pagar a bilheteria. Nós subsidiamos esse acesso, tudo com agendamento, comprovações, né? Porque a gente precisa ter um critério, mas esse ano já são mais de 30 mil pessoas, entre alunos, grupos de idosos, acessando a Expo Londrina também, tendo essa oportunidade tem de os conhecer grupos de tudo. idosos também, verdade. A gente vê passeando por aqui, passaram pelo pavilhão aqui enquanto a gente estava no podcast. E agora vamos falar um pouquinho, tem esse espaço do aquário, é novo, né? Eu acho que dá pra novo gente aquário. falar como que eu fui lá com o Ita, enfrentei a fila, no dia que nós viemos, o parque estava, todos os dias está lotado, mas acho que aquele dia estava mais. Sim. Mega lotado e estava um sol um pouco mais forte. Eu ia falar no começo sobre o clima que está esse ano. Favoreceu muito também. Então, não só a logística, os espaços que foram melhorados, mas eu me senti um pouco na infância, com o friozinho que deu nos primeiros dias. Sim. Porque quando eu era criança, eu vinha de casaco, de blusa, de bota, criança quase capotando de tanta roupa. Exatamente. E aí, é claro, o clima mudou, as temperaturas mudaram ao longo dos anos, mas esse ano eu me senti um pouco criança. Eu até escrevi na minha legenda do Instagram, eu falei, voltando a ser criança, eu me senti uma criança com meu filho aqui. Os primeiros dias, à noite, ventou aquele vento gelado, mas o tempo característico da Expo Antiga. Né? Foi sensacional. No dia tá um pouco mais sol, hoje, por exemplo, só que ali fora já tá uma temperatura bem agradável, Bem não gostoso, tá calor, dá para passear. A gente sabe que o parque é grande, são 500 mil metros quadrados de parque, então assim, você Quem caminha, passeia não imagina. você anda, o gostoso é que ele é cercado por atrações Sim. e atividades. Então você não vê o tempo passar, você vai caminhando, vai andando por todos os setores. O parque ele é muito bem setorizado, né? Área industrial, área gastronômica, parte de diversões. Então você vai andando, vai passeando e o tempo com certeza está colaborando para isso. Colaborando muito. Susan, o aquário, vocês trouxeram ali uma inovação, né? Ele tá, inclusive, gente, lá dentro é escuro, mas tem uma iluminação especial para a gente conseguir visualizar muito bem. É a raia que fala? Tem a raia. Gente, foi a sensação pro Ethan. A gente nunca tinha visto. É maravilhoso, E é isso, né? gente. É ter contato com animais que você nunca teve. É maravilhoso. É um projeto do nosso diretor de aquicultura, o Ricardo Neukirchner.
Nós tínhamos já um aquário tradicional, né, que ficava ali na área industrial, mas era um tanque, 2 tanques menores, mas também eram sensações, eram peixes belíssimos que ficavam ali, mas a gente queria expandir mesmo. Então foi um projeto do Ricardo. Quando ele trouxe para dentro da diretoria, a diretoria logo abraçou e nós nem chamamos de, assim como é o Museu da Sociedade Rural do Paraná, nós chamamos de Aquário de Londrina, porque Londrina não tem um aquário como esse. Sim. Né? Então nós não quisemos intitular de o Aquário da Sociedade Rural, não, é um aquário para a cidade, é um aquário para as pessoas virem, se não conseguir ver durante a exposição, porque realmente tem fila, quem não tiver paciência, o aquário está aqui o ano todo. Ah, é bom saber que eu vou trazer o Ethan de novo, porque ele amou. Ele está aqui o ano todo, então são mais de 30 espécies de peixes que tem lá dentro. Precisa sim, tem toda algumas características necessárias. O escuro é para quando o sol bate na água, não fica aquela água esverdeada. Então tem um cuidado um pouco mais... Olha como que a gente precisa de conhecimento. Tem um cuidado mais diferente, mais especial. São várias espécies de peixes que tem lá dentro também. Tem as divisões, porque nem todas as espécies podem ficar junto com outras. Então tem esse cuidado da divisão dos tanques que tem lá dentro também. E aí tem a raia como diferencial, tem a tartaruga é lindíssima, que está ali também. Peixes pequenininhos mais coloridos que as crianças gostam, desde peixes grandes. Encontrei uma criança que me disse, tia, tem um peixe que parece um dinossauro, realmente, parece mesmo. Então, esse despertar da curiosidade é muito gostoso. O Ethan ficou assustado com o peixe grande. Ele falou, papai, olha isso! Ele ficou com os olhos arregalados até de ver aquele peixe. Tá muito bonito, vale a pena vir conhecer mesmo. Tá lindo, gente. E aí, nós vamos então para essa logística toda que antecede, que eu acho que o trabalho é maior, talvez, do que nos dias do evento. Porque daí nos dias tem essa questão por trás dos bastidores, mas tá tudo organizado, tá tudo em ordem, você vai conseguindo coordenar, você tem uma equipe muito grande, eu acho que depois, se você puder até falar da equipe de jornalistas, a gente fala. Sim. Mas assim, Susan, quantos dias antes começa a reunir com essa equipe? Eu sei que o evento ele termina domingo e vocês já começam a trabalhar pro evento do ano que vem, a gente sempre ouviu isso, mas assim, quando vocês começam aqui, diariamente, aquela loucura... Alguns meses antes, não Jesus, dias. Sério? Que termina uma exposição, a gente já data a próxima, a gente já está definindo a próxima data, porque a gente anuncia já no domingo a data da próxima exposição em 2026. Aí temos toda aquela correria com levantamentos, checagens, balanços, né, para fazer essa divulgação para toda a comunidade. Mas nós também temos outros eventos no calendário, né? Nós temos atividades o ano todo, temos o Fórum do Agronegócio em setembro, que é um evento muito grande, então que toma muito a equipe. Nós não somos uma equipe grande, somos uma equipe pequena e extremamente competente, mas de uma forma muito enérgica mesmo. Ali em outubro, novembro, a gente já começa a emergir em Expo. E aí, retornando ali em período de férias, em janeiro... Aí esquece. Mergulhado. Aí é 99% exposição. A nossa equipe, ela se desdobra. A gente tem aí as suas frentes de atuação. Nesse último ano, por exemplo, a gente já virou 2024 para 2025 com cerca de 95% das áreas comerciais, as áreas expositoras fechadas. Que legal. E graças a um trabalho que começa com antecedência. Outubro. Tá. Ali em setembro a gente já começa a entrar em contato com os expositores que vieram para entender se eles vão voltar, se querem voltar. Então já começa um trabalho mais na linha comercial. Até mesmo porque nessa época os expositores começam a fazer o planejamento do ano seguinte. Para Exatamente. inserir no planejamento dele, ele já tem Exatamente. Em janeiro a gente já está com tudo fechado, todos os espaços negociados. Isso é muito bom porque nos mostra, né, que valeu a pena para o expositor e por isso ele quer retornar, e o que vale para a gente é isso, a gente quer que ele saia satisfeito, que ele tenha conseguido potencializar a marca dele, comercializar o seu produto, o seu serviço, né, potencializar mesmo o seu negócio. Mas voltando, a gente tem ali as frentes de marketing, comunicação, Rafael, Juliana, Valentina, da nossa assessoria, a Gabriela, do comercial. Então, temos um time fortíssimo ali, a Rose, com toda a parte de sócios, a Raquel, também junto à diretoria. Então, o nosso time, ele se abraça mesmo e a gente começa a pensar sobre os projetos novos, o que a gente quer trazer de novo. Foi onde a gente pensou para esse ano, né? Num palco
Sunset, para trazer atrações diversificadas por várias horas antes da arena. São shows simultâneos, né? Porque nós temos a arena de rodeios, nós temos a área de shows mesmo, que são vários shows por noite, e aí a área Sunset. Na verdade, a gente quis fazer do Sunset um aquece para a arena de shows. Certo. A gente não quis colocar como uma concorrência para que todos os públicos pudessem conferir tudo. Uhum. Então, antes da arena, a gente encerra ali o palco Sunset durante a semana e aos sábados, cerca de 20 horas, mais ou menos, porque aí a pessoa tem tempo para ir para a arena de show, se preparar para o show que vai vir. Vai jantar e aí vai ter o grande show na arena. E o palco Sunset, então, ele é um aquece. E a diferença de um para o outro é que no palco, o acesso ao palco Sunset é gratuito, não tem custo. Tá vendo? Então, tem uma cobertura imensa, com mesa para a pessoa conseguir se acomodar, tem uma estação de food trucks em volta. Então, esse foi um projeto novo que deu muito certo. A gente repensou também o pavilhão do Expo Sabores, trazendo um pavilhão, são quase 40 expositores, 100% produtores rurais mesmo, com produção própria, não tem nada industrializado tá lindo, lá dentro. Por lá, uma delícia. Fizemos uma cozinha. A gente quer gastar tudo lá, gente. Tudo. A gente passa sacolinha todo dia. E montamos uma cozinha lá dentro esse ano, foi a nossa novidade para o pavilhão, que nós chamamos de Cozinha Sabores. Nessa cozinha, o objetivo era trazer uma experiência nova para o visitante. E super pegou, é incrível. A gente colocou algumas mesinhas bistrôs, quem não passou por lá, passe, sempre às 11 da manhã, às 18 horas, tem um chefe fazendo uma receita rápida, fácil, ele ensina como fazer essa receita. Depois a gente prova, não? Ele prova, ele faz várias amostrinhas de degustação. E o mais legal de tudo, ele está utilizando os produtos dos produtores que estão ali no espaço. Então, ele está divulgando, está ajudando a promover, a potencializar o negócio. Então, outro projeto novo que foi muito bacana, os produtores estão muito satisfeitos e a gente busca isso. Fizemos uma área de lazer e descanso logo na entrada principal lá do parque, onde as famílias podem descansar um pouquinho e tem algumas atividades. Fizemos uma parceria com o Sesc. Temos atividades para as crianças, oficinas, distribuição de mudas. Então, é uma área de convivência mesmo, um pouquinho de descanso. Então, esses projetos a gente começa a construir com antecedência, nós buscamos parceiros. Aí tem toda aquela estratégia de comunicação para a gente falar um pouquinho sobre isso. Trabalhamos com ações nas ruas, como foi o Expo nas Ruas esse ano, onde fizemos também, a própria Tarobá participou junto conosco, né? Fizemos uma atividade grande lá no Aterro do Igapó. Que é um aquece para Expo. Exatamente, para ir chamando, convidando a população, toda a sociedade, mostrando o que a gente vai ter de diferente, querendo trazer também para o tradicional do que já existe na feira, para juntar esse público. Eu vi que vocês chamaram os influencers também, né? Eu achei super interessante, acompanhei lá o Gustavo Godoy, nosso digital influencer, e tem outros influencers digitais que estavam aqui na Expo, foram convidados, né? Sim. Eu achei super interessante, algo que eu gostei demais. Eu acho que é interessante porque eles transmitem comunicação, conhecimento também e acesso para o público. O público é esse. Exatamente. São os que seguem esses digitais influencers, exatamente. né? Os influencers, assim como os veículos de comunicação. Sim. Eles são as nossas vozes, né? Nós nos comunicamos através dos veículos e essa parceria com os influencers nós iniciamos com mais força, assim, desde a edição do ano passado. Esse ano foi reforçado e dá super certo, né? Porque a gente quer tentar mostrar de uma forma um pouquinho diferente o que pode ser encontrado aqui dentro. Sim. Então, são os nossos porta-vozes. Susan, falando um pouquinho de segurança, movimentação no parque é quase de uma cidade, um centro urbano, no meio rural, vamos dizer assim, com características de urbano, muito bem organizado, mas aí tem segurança particular, Polícia Militar, PRF, Polícia Civil. Tem Polícia Civil também, né? Polícia Civil, PRE. Polícia Rodoviária Estadual. E aí tem uma organização, até a gente fez matérias lá no nosso portal, tem esse conteúdo, que é em relação às câmeras, que tem umas câmeras de inteligência artificial que capturam pessoas que talvez possam ser foragidas, que eles conseguem capturar pelo rosto aí se essa pessoa tem um antecedente criminal ou não, se precisa
Eu fiquei, assim, espantado com essa organização também da segurança. Não é só a segurança privada, particular, que você já tem no parque, mas é Exato. toda essa parceria. Como é isso, Susan? Nós temos a segurança da Expo, né, nosso maior chefe de segurança que coordena tudo isso, e nós precisamos contar com todas as forças, não só policiais, mas de trânsito. Então, de uma forma antecipada, nós juntamos todos, reunimos todas essas frentes, montamos as estratégias, cada pasta, né, como você falou, civil, militar, Polícia Rodoviária Estadual, Federal, monta a sua estratégia de uma forma integrada, em grupo mesmo, para garantir tanto a vinda do visitante para o parque, a estadia dele dentro do parque e a volta para casa. Nós precisamos garantir essa segurança em todos os circuitos. E a inteligência artificial foi um diferencial para esse ano. Nós já temos câmeras espalhadas por todo o parque, isso já existe. Para a Expo, mas no dia a dia do parque também. Existem já essas câmeras e aí nós adquirimos, a Sociedade Rural do Paraná adquiriu esse sistema diferenciado, né, esse software de inteligência artificial que permite que localize desde pessoas captando pelo rosto, mas até objetos perdidos é possível através dessa inteligência ser utilizada. Eu acho que é interessante a gente falar também, Susan, a gente falou muito das famílias, dessa tradição, dessa cultura. Isso é importante para as famílias. Eu acho que eu, como pai, eu vou para um ambiente onde eu me sinto seguro. Exatamente. Eu levei um tempo para conseguir levar o meu filho para o Estádio do Café, por exemplo. Quando eu me senti realmente seguro e que eu poderia dar essa segurança para o meu filho, eu o levei. E num parque como esse, a gente tem a mesma preocupação. Quando a gente vê todo esse aparato ali fora, a gente já vê a segurança, talvez até quilômetros antes, guarda municipal. A gente esqueceu de citar, eu acho que foi um erro meu aqui, a guarda municipal, até a CMTU auxiliando no trânsito. Todo esse Corpo de Bombeiros também, um grande parceiro. A gente não pode esquecer de ninguém, é muita gente, Sim. é muita gente. Tudo isso traz segurança para essas famílias. E desmistificar, talvez, algumas culturas que vieram de fora, que às vezes alguém fala, não, mas a Expo é só para produtor rural, é só para fazendeiro. Não, nunca foi e nunca vai ser. É um evento para toda a família. Eu acho que se não for esse público vir visitando, não faz sentido toda essa mobilização. Se fosse só para os produtores rurais, mesmo se fosse só para a parte técnica, para a parte para o agro mesmo, só para isso, não teria sentido fazer tão grandioso assim, porque poderia ser menor. Sim. Não é verdade, Susan? Isso, é um modelo de negócio diferente a Expo Londrina, né? Nós visitamos alguns eventos de fora, AgriShow, Show Rural, nós já fomos para um evento de São Paulo também, voltado para o agronegócio, e o modelo de Londrina, ele é muito diferente. Eu acompanhei, a gente da Tarobá é parceiro do Show Rural em Cascavel, é um dos grandes eventos lá de Cascavel, inclusive. Ele é muito técnico. Sim. É diferente, é outra proposta, né? E é justamente por isso que nós temos chamado a Expo Londrina de um grande festival do agronegócio, porque a gente fala em festival quando ele reúne diferentes setores, vários setores. Exatamente, lazer, entretenimento, negócio, conhecimento. Turismo rural. Então, ele se tornou um grande festival do agronegócio mesmo. Ou seja, ele tem atividades para todas as idades, todos os públicos, para a família, para o pai fazer com o filho. Jogo xadrez gigante tem lá nessa praça, nessa área de convivência que nós falamos. Então, eu não fui no jogo de xadrez ainda. Eu vou lá. Passa por lá, porque tem muita atividade bacana. É o ingresso de acesso ao parque, mas todas essas atividades, o museu, o aquário, é tudo gratuito. Então, é justamente essa preocupação que nós temos quando falamos em memória afetiva, gerar experiências diferentes, experiência e atividades para todos os públicos. Que ótimo, Susan. Eu
você falando aqui sobre toda essa preparação que antecede, eu até viajei um pouquinho, lembrei que em determinados momentos a gente faz o nosso jantar na casa da Susan, dos amigos, e ela falou, gente, tem que ser agora, porque depois Não vem a dá Expo e eu não mais. consigo mais. Verdade. Então a gente tem que se programar até assim para receber os amigos. Muda a tua rotina toda com as filhas. Muda tudo. Tem a Lara e a Beatriz. A Beatriz eu vi que veio aqui. Ela veio no último domingo um pouquinho, ficou Isso. comigo. A Lara não veio? Ainda não, vem amanhã. Vem amanhã, vem a família toda, né? Aí vem amanhã. Muda, não tem como, Muda né? a rotina, é um né? período de sacrifício, mas que é totalmente compreensível. E a Beatriz, por exemplo, ela que é uma criança super sensível, né? Ela é engraçado isso, porque aí em casa eu conto muito sobre os projetos. E ela tem 10 anos, ela é muito curiosa nesse sentido. O que vocês estão planejando? Mas o que é isso? Que projeto é esse? E eu levo muito essa informação lá para dentro. E eu converso muito com ela. E quando ela chegou no domingo, tudo que eu fui transmitindo que estava sendo construído, ela conseguiu ver a olhos vivos. Ah, que delícia. Então, isso é muito interessante. Maravilhoso. Então, é um período de sacrifício, de esforço que a gente tem que fazer, mas é um foi o período que trabalho da acaba. mamãe. Tá vendo? Ó, isso aqui foi Exatamente. resultado daqueles projetos que eu... Nossa, é interessantíssimo isso. Sim. O Ethan, ele também é muito curioso em relação a essas coisas, sabe? Então, assim, quando a gente fala aqui do trabalho... Porque daí eu tenho uma rotina com o Ethan. E eu sigo essa rotina, assim... meticulosamente. Às vezes eu saio do meio de uma reunião para eu cumprir a minha rotina com o Ethan, de buscá-lo na escola. E aí no período de Expo, né, amor? A Cris está acompanhando aí, minha esposa. Ela sabe, e ele sabe que muda completamente essa rotina. Sim. E afeta outras pessoas, como os expositores, a família das pessoas que estão trabalhando aqui, e de uma forma positiva, porque a gente vê... Nós tínhamos um pessoal de Cascavel, que a Tarobá, nós temos a nossa sede lá também, que viria para cá nesse período justamente para acompanhar o parque. Só que nós deixamos, acho que meio que para a última hora, para reservar hotel. Alguns gestores nossos precisavam estar aqui. E não conseguiram, porque não tinha hotel. Eu não vou oferecer a minha casa. Mas, Bruno, isso é o que acontece. É a parte toda econômica que gira em torno da Expo Londrina, né? Porque são os negócios aqui de dentro da Expo que acontecem, mas tudo isso reflete lá fora. O giro de capital para a cidade, para toda a região. A gente até vê ali em março... Para quem passa pelo centro, nos shoppings, já vê uma mudança na vitrine. Sim. Calça jeans, bota, camisa xadrez, cinto de fivela, ou seja, movimento no comércio. Sim. Isso já acontece. Indústrias, concessionárias, todos iniciam aí... lançamento de novos veículos. Já avisam que vão ter linhas diferenciadas... de financiamentos para maquinários, para veículos comuns. A rede hoteleira, ela fica super movimentada. Nós tivemos anteontem à noite a banda da Polícia Militar tocando no Palco Sunset, eles vêm de Curitiba. Uau. E aí, na noite anterior deles chegarem, o capitão mesmo me mandou uma mensagem: Susan, estou procurando hotel, porque está tudo lotado. Graças a Deus. Isso, que bom, meu amigo. Porque a ideia é movimentar, girar, contribuir para o giro da economia de toda a região. Que maravilha, é muito bom ouvir isso, saber que traz emprego. A gente até anunciou no nosso portal durante... São cerca de 9 mil empregos diretos e indiretos gerados através da Expo Londrina. Interessantíssimo, porque eu até conversei com o segurança que fica aqui no pavilhão Smart Agro, que fica durante a noite, que foi quando a gente ficou aqui um pouquinho mais fora do tempo. Eu conversando com ele, ele é de outro estado. Então, assim, ele falou que veio exclusivamente para Expo. Então, assim, tem muita gente que vem de fora... que vem realmente assim para trabalhar, para tirar um extra, para ganhar o pão de cada dia. E expositores, a gente estava falando de família, mas tem famílias de expositores que vem a família toda, porque trabalha toda a família na propriedade. Uhum. E no pavilhão do Expo Sabores, se vocês depois circularem por lá, muitos produtores, acabou o produto dele, ele teve que ir buscar mais. Ah, que delícia. Porque ele vendeu muito, estão todos muito satisfeitos e precisaram buscar mais para conseguir atender ainda até o domingo o fluxo de pessoas, principalmente porque o sábado, domingo, a sexta-feira são períodos que passam muito mais pessoas aqui dentro da exposição. Então isso é maravilhoso de ver, né? A gente conseguindo alcançar
objetivos que vão muito além de entregar um evento incrível, um evento saudável, um evento com entretenimento, lazer, mas é ver o negócio realmente acontecendo. Eu não lembro de cabeça, assim, na memória, quantas milhões de pessoas passaram aqui, quantas mil pessoas passaram aqui no ano passado. Você lembra? São 450 mil pessoas, 450 mais ou mil menos, pessoas, em 10 dias. isso, que circularam, fora os trabalhadores, fora a circulação que gera também dentro dos hotéis, que daí eles precisam contratar. Então, Sim. é um giro econômico muito significativo. Susan, e a gente está até finalizando, a gente está nos últimos minutos aí. O pós, quanto tempo para desorganizar isso? Pois é. Tem todo Desmontar, uma né? casa que nasceu aqui dentro, uma casa que foi construída aqui dentro. Então tem todo um processo de desmontagem, né? A gente continua aí com equipes de segurança, a gente tem toda uma organização, uma fila para fazer essa desmontagem, os expositores com calma desmontando os seus espaços para levar tudo isso para uma outra exposição, uma outra feira que eles participam também. E os nossos levantamentos em termos de números mesmo, dados, no fim de semana a gente já começa a bater um papo com todos os expositores para entender como foi o volume de venda, como foi o negócio, se atendeu a perspectiva dele. Então vai assim, até o fim de abril, aí meio de maio, querendo ou não, nós estamos respirando um pouquinho de exposição ainda. É muito tempo depois, né? Susan, eu acho que eu vou deixar até esses últimos minutos aqui para você dar suas considerações finais, talvez até convidar ainda esse público que está nos acompanhando aqui ao vivo para esses últimos dias, né? Que ainda tem muita coisa para acontecer. A gente fala últimos dias, parece que está em clima de final. Não. Esse final de semana talvez seja o mais importante aí, onde talvez reúna o maior volume de pessoas, de público aqui, né? Não, dá tempo de vir, dá tempo de pegar uma tarde, passear pelo parque, conferir todas essas novidades. Até o domingo, né, reforçando aí bilheteria, R$ 26,00 a entrada inteira para o parque, R$ 13,00 meia entrada. Temos muitos bebedouros com água potável espalhados pelo parque. Isso que eu queria reforçar. As pessoas podem vir Água confortáveis, geladinha é água importante. gelada, para garantir um passeio mais saudável. As atividades, oficinas, atividade mais técnica mesmo dos recintos, elas terminam hoje praticamente. Só que toda a parte de animais, a gente tem um campeonato nacional de salto, de pismo aí no fim de semana. Bem aqui em frente, inclusive, o pavilhão Smart Agro. Exatamente, grandes atletas. Então, é uma prova lindíssima de ver, maravilhosa. E é gratuita a prova para assistir, né? Sim, sim. A gente tem arquibancadas, é só sentar ao entorno da pista. É algo que no dia a dia você não vê, você não tem muito acesso. Então vale a pena vir, passeia pelo parque, aquela gastronomia, a massa do amor que a gente sabe que só tem na Expo, a cocada que só tem na Expo. Levei pro Ita. Os churros. A gente comeu aqui e ainda levou para casa. Vamos levar mais umas pra gente relembrar da Expo. Todo dia eu tenho que levar uma sacolinha para casa. Então tem muita coisa legal para vir visitar. O parque abre às 9 da manhã. Até às 22 horas ficam mais a parte de expositores, área industrial, né? Então, toda a parte de gastronomia aí, até mais tarde, meia-noite, o pessoal consegue encontrar coisas muito diversificadas. Temos arena de shows e rodeios. Então, é atividade ainda para toda a família. Vale a pena, vale muito a pena encontrar essa energia gostosa que está esse ano e esses projetos novos que a gente preparou com tanto entusiasmo, com tanto carinho mesmo. Susan, é um prazer te receber aqui. Eu fico muito feliz de entrevistar minha ex-chefe, minha melhor amiga, uma das minhas melhores amigas, porque a outra tá ali, ó, tá digitando, não tá nem ouvindo a gente. E eu quero agradecer realmente, parabenizar a Sociedade Rural do Paraná, parabenizar você. Eu sei o tanto que você é exímia no seu trabalho. Eu que acompanhei de perto, conheço. Até fiz uma postagem outro dia falando que privilégio que tem as pessoas que trabalham com você, porque eu sei o quanto você é exigente, o quanto elas vão aprender e o quanto isso é importante para a carreira deles, para a sua carreira, e saber que esse movimento todo aqui no parque é resultado também do fruto do seu trabalho. Fico muito feliz, orgulhoso, honrado de te receber aqui. Parabéns, Sociedade Rural, e parabéns para você, Obrigada. Suzy. É uma grande satisfação minha estar aqui conversando com você, né? Uma pessoa que eu amo de coração.
E o evento ele só existe porque existe uma equipe brilhante e uma diretoria excepcional, uma diretoria que confia na equipe, que fecha os olhos e diz: vai, faz. Quer fazer um projeto novo? Faz. Depois vocês só apresentam. Então, essa confiança, essa retaguarda que a gente tem é o que faz a gente ter tanta alegria e brilho nos olhos mesmo para construir coisas novas. E a nossa equipe, ela é magnífica, maravilhosa. E é por isso que hoje a gente conseguiu entregar um evento tão brilhante. Não é à toa que o resultado é esse, porque tem uma equipe satisfeita e feliz em trabalhar. Mais uma vez, obrigado. E por falar em diretoria, nós temos daqui a pouquinho, a partir das 3 da tarde, deixa eu conferir aqui, das 3 da tarde, o presidente da Sociedade Rural do Paraná, Marcelo Elcadre, o chefe, ele que já deu muitas entrevistas aqui pra gente, inclusive de podcast, vai ser recebido pela minha colega, a minha amiga também, jornalista, a apresentadora Patrícia Chiosi, que vai fazer as honras da casa e entrevistar o presidente da Rural daqui a pouquinho. Então continue com a gente vai fazer um intervalinho aí de uns 20 minutos, para a gente respirar, preparar aqui de novo o cenário, porque tem que receber o chefe, né? Muito bem. E aí a gente volta daqui a pouquinho. Continue ligado com a gente e até mais. Fique aí acompanhando toda a nossa programação no tarobá.com.br/podcasts. Até mais.